Queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. O momento de trocarmos estas ideias a respeito de temas tão importantes deve naturalmente ser antecedido de uma breve explicação. Graças à bondade divina, nós pudemos conquistar ou obter condições de transmitirmos, através da TV Alvorada Espírita, programação espírita pela internet 24 horas por dia. E desde quando isto se tornou uma realidade, independentemente das nossas buscas, independentemente até mesmo do nosso empenho em obter estas coisas, nós nos vimos convocados igualmente a conquistarmos uma qualidade que pudesse fazer aquele que assiste desfrutar de uma forma um pouco menos primitiva daquilo que estará sendo apresentado. Por esse motivo é que nós nos vemos compelidos a colocar aqui essas lâmpadas, uma vez que sem elas a qualidade do áudio, ou melhor, a qualidade do vídeo, ela se torna sofrível, dificultando inclusive que as pessoas possam desfrutar da minha feiura lá em suas casas. Daí então, este é o motivo. As nossas palestras, sejam as que fazemos em nossa instituição, sejam as que nós temos condições de fazer fora, quando é possível que a TV Alvorada Espírita nos acompanhe, são gravadas e estão disponíveis para quem desejar no site www.tvalvoradespirita.com.br. Ali você poderá encontrá-las e também, além de palestras, programas de televisão que são feitos e que ficam também disponíveis. Quando aqui há pouco ouvíamos a exortação generosa do nosso querido Afonso, falando de uma heroína, uma menina, que com o seu idealismo enfrentou aquilo que parecia para ela ser intransponível, insuperável. Estávamos igualmente meditando nessas realidades espirituais, recordando-nos da bondade divina que parece escolher aqueles seres que são os mais despreparados, para os quais menos olhares simpáticos se dirigem, a fim de que sobre eles esta mensagem superior do Espírito possa convocar os outros. E exatamente em função do Senhor, que governa com sapiência todas as coisas, chamar os outros às próprias falas, dizendo-lhes exatamente o seguinte: vejam esta criatura, aparentemente tão insignificante, tão despreparada, tão pobre, para quem ninguém pode voltar as suas vistas imaginando que ali estejam as condições para grandes obras. Vejam ela, veja o que está fazendo, veja como foi capaz. E nós encontramos isso em muitas histórias. As Escrituras são muito ricas ao se referirem aos inúmeros Davis, que com uma pequenina pedra e um pedaço de pano ou de couro, não se intimidam, não fogem diante da ameaça de Golias. Encontramos inúmeras passagens nos ensinamentos do Velho e do Novo Testamento
que demonstram a escolha divina exatamente sobre criaturas ou povos extremamente desconsiderados. Quando nos referimos a povos, podemos inclusive ver na faina dos hebreus o único povo de então, cuja crença em um único Deus servia de base moral mais avançada para que as tradições evolutivas que Jesus governava e governa pudessem ser edificadas mais depressa. Ao invés dos egípcios, os hebreus são aqueles convocados, estão como escravos, não são nada, construtores de tijolos, amassadores de barro. E o Senhor retira um velho, que ao tempo do chamamento, para ser aquele que iria libertar o povo, tinha lá por mais de 80 anos. E ao ser convocado, não diz: Senhor, estou aposentado. Eu já entrei com meu pedido de aposentadoria. Estou esperando só que me deem a aprovação. Sai lá do reino dos midianitas, atravessa o deserto, sem nenhum conforto. Chega à sua casa, a casa de onde ele havia saído, filho adotivo que fora do próprio faraó, e sozinho, se coloca agora como aquele que cumpre uma tarefa. Lembramos dessa postura que liberta um povo, exatamente enquanto os homens confiam na soberana visão que governa os caminhos humanos. Nos lembramos, já tempos depois, de inúmeras outras criaturas que foram convocadas. E ao nos lembrarmos deles, nós homenageamos estas pessoas que não estão aqui hoje, que estão trabalhando como motoristas de ônibus, como pedreiros, pondo tijolos sobre tijolos, como enfermeiros ou técnicos ou auxiliares de enfermagem limpando excrementos em hospitais, mendigos de rua que às vezes estão salvando crianças da violência. Nós homenageamos estes que não têm condições, não têm cultura, não têm tempo, não têm nada. E nos lembramos daquela passagem muito bela em que Jesus homenageia estas pessoas. Estavam os pobres, miseráveis, calejados, pescando a noite toda, sem nada conseguirem. Estão trazendo as redes para a praia, estão guardando a infausta pescaria noturna nas suas lembranças tristes, porque dependiam daquilo para viverem, quando um homem estranho, um homem desconhecido, diz: Simão, põe a sua barca na água e volte a pescar. Este Simão, ele era mais pobre do que nós todos juntos, praticamente sem nenhuma exceção. Este Simão não tinha as roupas da moda, não combinava cores, não tinha salário, vivia daquilo que pescava e daquilo que conseguia trocar. Tinha as mãos cheias de calos, era grotesco, talvez, rude, xingava, brigava, mas vivia na natureza, entregue às leis da natureza, para que a sua vida pudesse ter o sentido que era possível. Este homem que não sabia escrever, porque era um luxo naqueles tempos, escuta a voz desse desconhecido e diz: Senhor,
pescamos já a noite toda noite, não pegamos nada. Mas como o Senhor está pedindo, vou colocar o barco de novo. E junto com alguns que o ajudam, pega o caminho do mesmo mar, assim chamado, o lago de Tiberíades. E quando se dá conta, nas redes que joga de novo, não consegue puxá-las, não porque estão enroscadas, mas porque estão cheias. Quem é este homem que mandou eu vir aqui? Pescar de novo. Ele acena, ele grita, os amigos correm. Põe de novo mais barcos para trazer a pesca. Este indivíduo chega com aquilo na praia. E o Senhor lhe diz: Simão, vende bem o peixe, vê quanto você consegue e me dá 10% para a nossa obra. Não. Esse Senhor diz: Simão, vamos abrir uma empresa meio a meio. Eu falo onde é que você vai pescar, você pesca e a gente divide. Não. Esse Senhor diz a ele: Simão, vem comigo, que eu te transformarei de pescador de peixes em pescador de almas, ou em pescador de homens. E o Evangelho não fala o que os homens fizeram com o peixe, que era o ganha-pão de Simão. Aquele homem simples, aquele ignorante, segundo os nossos critérios de agora, não é? Que talvez passasse pelas nossas calçadas e a gente pensasse: quem sabe vou dar uma moedinha de 50 centavos para esse indivíduo. Esse indivíduo era aquele justamente a quem Jesus convocava, para transformá-lo em alguém que não estava mais preocupado com o estômago apenas, nas lutas do imediato, mas estava devotado agora a esclarecer o resto das pessoas. Um analfabeto, um tosco, um irmão aflito nas lutas da sobrevivência, alguém que tinha família, alguém que tinha uma casa, alguém que agora tinha uma grande quantidade de peixes, que significava para ele sobrevivência, condições favoráveis. E ele não diz ao Senhor: Senhor, espera um pouquinho, deixa eu vender o peixe primeiro, deixa eu trocar com as coisas boas, depois eu vou, como muitos fizeram. Observamos a postura do homem rico, do jovem rico que procura o Senhor. Ele procura Jesus. Veja só, Simão não procurou Jesus, foi Jesus quem o procurou. Mas o homem rico, o jovem rico vai ao Senhor: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Olha, eu acho que se a gente se arrepende de coisa que fala, esse moço deve ter sido o primeiro a ter aberto a boca e se arrependido. Porque o Senhor lhe diz: olha, meu filho, ele que era um bom servo de Moisés, como nos explica Humberto Roden no livro Sabedoria das Parábolas, no capítulo que fala sobre os pobres de espírito. Este homem era um bom servidor de Moisés, cumpria deveres, cumpria obrigações, fazia as coisas como a lei ordenava. E o moço responde isso: Senhor, eu já faço tudo o que as leis me ordenam, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Depois de Jesus ter falado para ele cumprir os mandamentos, devia ter ficado quieto, mas quis mostrar que era bonzinho, que ele já fazia o que Jesus mandava. O que devo fazer mais? Aí, provocado, Jesus responde: se queres ganhar a vida eterna, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, porque aí você terá um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Vejam a diferença da qualidade de espírito entre o jovem rico, que nós não estamos utilizando aqui para criticar as pessoas que estão na condição dele, nem de jovem, nem de abastado, mas que está enredado em algo que é difícil a pessoa
libertar-se. E o outro, a quem Jesus procura, e diz: Simão, vem comigo. E Simão larga tudo. Quantas coisas pequenas, na alma pequena, o Senhor usa para transformá-la em grande coisa. E o Senhor faz isso com todos. Somente alguns são capacitados, como o caso de Levi, que estava na coletoria e que não diz para o Senhor: Senhor, o senhor espera um pouquinho, daqui a pouco, aqui, meia hora está fechando o meu guichê e eu vou para o Senhor, daqui meia hora, o senhor espera aí. A Escritura é clara. O Senhor chama Levi, Levi se levanta e segue o Senhor. Quantas coisas mínimas transformando-se em coisas importantes. Este Levi legou-nos um dos evangelhos. Aprendemos sobre o dia a dia de Jesus, com todos os problemas naturais, das distorções, das alterações, das adulterações. Graças a este homem que teve esta coragem de levantar-se do seu banquinho na coletoria e fazer o que Jesus lhe pediu, segui-lo. E depois redigir as coisas que ouvia. Nós nos lembramos de Francisco de Assis. Já com a igreja avançando no tempo, no seu poderio, na sua grandeza, e, naturalmente, nos equívocos que essa grandeza vai empurrando o indivíduo, ou que o homem gosta de ir buscar por sua própria vontade, Francisco reconstrói a minha igreja. Tão simplinho era aquela alma, tão bondoso, tão pobrezinho, que se fizera, porque até então ele recebera tudo o que nós estamos buscando até hoje, constantemente. Constantemente estamos querendo ter a vida que Francisco de Assis tinha, desde o berço, da qual se livra. Estamos querendo isto, estamos querendo mais aquilo, estamos querendo nos tornarmos o jovem rico. E ele, abdicando de todas estas prisões da alma, imagina que se trata de edificar um casebrinho, uma igrejinha que havia ruído nos arredores da cidade. E a voz que fala para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja, não o impede de cometer este desatino. Imagina se na primeira voz que ouvisse: reconstrói minha igreja, Francisco se pusesse fechado num quarto já, com os planos de como é que ele vai fazer para tomar o poder em Roma, no Vaticano. Não é próprio das almas nobres a presunção. Próprio das almas nobres é exatamente esse despreparo consciente para grandes voos. E começando do pouco, como diz o Evangelho: tu que foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Francisco reconstrói a igrejinha pedindo pedras, que lhe são negadas pelos próprios clérigos, que ele tem que comprar à custa de esmolas para ter as pedras, para construir as casas dos clérigos, que os clérigos da época tinham que reformar, tinham que reedificar. Ele vai sozinho, sem ser nenhuma autoridade eclesiástica. É apenas um jovem que fala que gostaria de viver como os passarinhos da sua terra viviam, com uma gotinha de água por dia, e algumas frutinhas que comiam das árvores. Cantavam todo dia e eram felizes. Este menino faz aquilo que a própria Joana também fez. Sem marcar audiência, vai ao mais poderoso dos homens da sua época. E lá se planta esperando que alguém deixe que ele fale com o Papa. Qualquer um de nós diria: mas que falta de planejamento. Nosso querido Alquinder, que é tão especialista nestas matérias de planejamento empresarial, de estruturas para chegarmos aos objetivos, poderia dizer: mas faltou uma estratégia diferente para esse menino. Talvez conseguisse sem tantos problemas.
Mas qual estratégia vale mais do que a confiança em Deus? A capacidade de ser aquele que, se o Senhor manda fazer, Ele faz. Não pergunta, como é que eu vou fazer? Ele faz, ele se põe ali. Se o Senhor diz não faça, ele tenta não fazer, como foi o caso da pobre Joana. Mas Francisco vai ao Vaticano e não é recebido, obviamente, não é? Que carinha presunçoso esse, não? Ele vai ao Vaticano pedir autorização, porque ele não está fazendo nenhuma maldade, ele apenas estava rezando. Mas ele era tão bonzinho, e a sua igreja era tão simples, que todos os domingos na missa aquilo lotava. Aquilo ficava apinhado de gente. Imagina, gente que levava cabritos, ovelha, passarinho, o filho. Aquilo devia ser uma coisa que dava de arrepiar os cabelos de qualquer centro espírita que tenha evangelização infantil bem organizada. Imagina. Francisco falando de Jesus com um porquinho aqui escapou da mão do outro. Imagina isso. Mas isto é que fazia a alma da simplicidade daquele Simão pescador, daquele Moisés que cultivava ou que apacentava as ovelhas ou os rebanhos de cabrito do seu sogro, e que o Senhor usou na simplicidade para dizer: vocês que parecem não ser nada, venham comigo. Jesus não dispensa a miséria do berço ao túmulo. Poderia ter nascido na sede do Império Romano, homem poderoso, criador de uma tradição milenar, mas não é este o reino dele. Ele mesmo diz no capítulo 2 do Evangelho: meu reino não é deste mundo. E se o reino do Cristo não é desse mundo, qual será que é o reino que nós queremos? Nos lembramos de como Francisco consegue ser recebido pelo Papa, porque mesmo indo embora, aquele que era o sucessor de Pedro, desse Simão e desse homem pescador, de noite tem um sonho, em que um outro Papa, bem mais antigo do que ele, se apresenta e lhe diz que Jesus tinha ido procurá-lo naqueles dias, e ele, que era o administrador da casa do Senhor da terra, tinha fechado as portas e não tinha recebido. Esse Papa acorda em desespero, chora convulsivamente, porque o sonho dele era exatamente encontrar Jesus. E tem a nítida certeza de que se tratavam daqueles miseráveis, aqueles mendigos que tinham batido a porta do Vaticano para pedir audiência. Quem vai dar importância para miserável? Quem vai se preocupar com um mal vestido? Aí então ordena aos seus exércitos: procurem por toda parte, procurem os homens pobres que vieram aqui e tragam-no para mim. E assim é feito. E então, sem marcar audiência, sem pedir favor, sem corromper alguém para dar um jeitinho, sem fazer nada que seja eticamente considerado um deslize, mais do que ser ouvido pelo Papa, Francisco, o pobre, o miserável, o nada, é buscado pelo Papa. Aonde estava? E pede apenas que o Santo Padre deixe que ele e seus amigos possam viver como os passarinhos viviam, na simplicidade de uma gota d'água, uma frutinha, cantando e trabalhando para melhorar os aflitos, limpando as doenças dos leprosos. Quantas coisas esta alma fez! Quantas coisas, sem pretender fazer nada. Era aquela igreja que o Senhor se referia na voz, que ordenava: Francisco, reconstrói a minha igreja. A igreja da bondade, do carinho, da solidariedade. E olha, foi tão grave o que Francisco fez na terra naquele tempo,
que verdadeiramente ele produziu uma revolução na sua comunidade. Porque, inspirados pelo seu exemplo de bondade e de pureza, seus amigos, que também estavam em uma condição de boa vida, abandonavam tudo e se dirigiam para esses recantos a servirem os miseráveis. A conversão e a história de Santa Clara ainda é mais grotesca do ponto de vista da ruptura das condições sociais daquele tempo, porque além de Clara, que pertencia à nobreza, cuja família pertencia à nobreza de Assis, além de Clara abandonar a sua família para seguir não aquele homem, mas aquelas ideias, a sua mãe também faz a mesma coisa. Imagina o marido, o que não deve ter pensado? E que surto de este fogo crístico, não sentiram estes homens, estas mulheres? Foi uma das congregações religiosas que mais cresceu ao longo de todos estes tempos. Quando Francisco já estava cansado, ainda não velho, porque ele não morre velho, ele já não é mais o dirigente da ordem dos franciscanos. Dela foi alijado de novo pelas coisas intrincadas da política. E então, os homens que estão governando a própria ordem dos franciscanos, que depois recebe o peso da igreja em função da importância de adeptos que passa a demonstrar, estes homens começam a fazer coisas extremamente ruins, e Francisco não fala nada. Enquanto vivo, Francisco trabalha. E quanto mais coisas erradas ele vê, mais ele trabalha. Não abre a boca, não critica ninguém. E quando lhe perguntam por que você deixa essas coisas acontecerem, ele diz apenas: eu estou mostrando como se faz. Fazendo. Não criticando. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, poderão entender. Mas se não entenderem o que eu faço, como vão entender o que eu falo? Se já falei tudo o que tinha para falar. Um dia, um ser muito generoso, que nós conhecemos, que tem o rosto naquele cartaz. Pode ligar, Luiz. Naquele cartaz, o de baixo, não o de cima. Dizem ser o mesmo. Para os que entendem isto, me refiro ao de baixo. Eu não sei se essa fotografia... Número 4, Luiz, por favor. Eu não sei se essa foto foi tirada naquele ambiente da Estrada de Ferro de Pedro Leopoldo. Mas o que vou contar tem a ver com um ambiente assim. Esta era a parte da cidade de Pedro Leopoldo que conectava aquele pequeno burgo, aquele pequeno vilarejo ao resto do país, sobretudo a capital. Daí se ia a Belo Horizonte. Francisco Cândido Xavier, uma criança órfã, pobre, que quando ficou assim, nessa condição de orfandade, foi dado para uma outra criatura criá-lo. Já pensaram a gente se lembrar, depois de adulto, que nossa mãe e nosso pai nos deram para um vizinho? Tem pessoas que até depois de grande não conseguem lutar contra este trauma, não conseguem perdoar seu pai ou sua mãe. Mas esta criatura generosa, com esta idade, já enfrentara tantas dificuldades. Os biógrafos são muito ricos e inspirados quando contam estas dores e os exemplos de um menino que apanhava 3 vezes por dia sem ter feito nada. Que mais do que apanhar, era agredido com garfadas na barriga.
que teve que lamber uma ferida 3 sextas-feiras seguidas, porque uma benzedeira, uma espírita daquele tempo, havia dito que isso sarava a ferida brava. Então imaginamos Francisco Cândido Xavier, pequenininho, 5, 6 anos, correndo ao fundo do quintal, conversando com a sua mãe, o espírito de Maria João. Imagina a dor do coração materno. Você que é mãe, você que é pai, imagine-se invisível, sem poder pegar o seu filho no seu colo e protegê-lo, vendo o seu filho: mãe, disseram que eu vou ter que lamber uma ferida. E que coragem esta alma não precisou para dizer: meu filho, obedeça. Mas mãe, a senhora acha que lambida de ferida cura? Não cura nada, meu filho. Nós sabemos que não cura. Mas você tem que demonstrar obediência. Faça bem aquilo que estão esperando de você, que nós iremos fazer a nossa parte. Nós iremos te ajudar. E quando então se apresenta a primeira sexta-feira, ele vai lamber a ferida. E ele vê a mãe jogando um pozinho brilhante sobre ela. 3 semanas depois, a ferida está seca. E graças a este esforço de Chico, a madrasta, ou a madrinha, entre aspas, suspendeu as surras que dava nele. Em um outro dia estava ele no fundo do quintal falando com a mãe: ai, mãezinha, pelo amor de Deus, já faz 3 dias que eu não como nada. Vocês imaginam o que é uma criança de 6 anos ficar 3 dias sem comer? Pensem nos esgoeladinhos que vocês têm em casa. Pensem. Sabe aquelas lima nova? Que o que mais fazem é gritar porque estão com fome, porque querem. Imagina uma criança com aquela idade, sem condições de se alimentar. Ou, melhor dizendo, podendo alimentar-se, mas sem ter quem o ajude, quem lhe dê comida. 3 dias. E a mãe lhe diz: meu filho, vamos pedir a Deus. Você não pode ficar preso às exigências da barriga. Ai, mãe, mas é que eu já fiquei 2 dias sem reclamar, mas aqui agora o negócio está doendo. Puxa, como fazer uma criança de 6 anos não reclamar que faz só 3 dias que não come? Vamos rezar, meu filho. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Eles então fazem uma prece. E daí, não demora muito tempo, um cachorro imenso invade a casa onde ele está e carrega com a sua boca um grande jatobá, uma semente de uma árvore. Vai até o menino, deposita esse jatobá nos pés do menininho e vai embora. Não late, não morde, não urra. E a mãe então diz a ele: aí, meu filho, a resposta de Deus para as nossas preces. Agora você quebra isto, mistura com água e você terá um excelente alimento para você. O que leva um ser assim tão despossuído a ser este que é escolhido para que hoje produzisse, muitos anos depois do seu nascimento na terra, um encontro onde todos os que estamos aqui temos alguma dívida com ele. Sem qualquer endeusamento, sem qualquer idolatria. Esta alma pobrezinha no corpo interferiu em nossas vidas talvez mais do que quaisquer outras, além de Jesus ou de nossos pais. Então, um dia, já crescido, porque essas histórias deles são de nunca acabar, mas crescido, já começava a ser perseguido depois das reportagens feitas no jornal do Rio de Janeiro, que o tornaram famoso no mundo, no Brasil todo primeiro.
Ele estava então sentindo o peso dos que o criticavam, daqueles que descriam dele, daqueles que falavam mal, que o caluniavam gratuitamente. E ele conta, ou melhor, Bacelli conta, que ouvira dele essa história. Ele estava precisando ir a Belo Horizonte e carregava uma dor de cabeça muito grande. Já começara a ser atacado, não apenas pelos espíritos que estavam sempre procurando prejudicá-lo, mas já estava sendo atacado pelas próprias pessoas, medíocres, tíbias, não importa que nível social possuam, que não toleram que ninguém, ainda mais um Zé Ninguém, possa ter o seu nome estampado em alguma placa, algum jornal, alguma folha da imprensa. Ele estava então triste com ele, pensando inclusive se não era melhor fugir da vida. Estava chorando, sentado talvez em um desses bancos simples dessa estação de Pedro Leopoldo. A dor era intensa, a cabeça parecia que ia explodir. Então ele conta que ele olhou assim na estação, ele estava sozinho, não havia mais ninguém, estava esperando o trem. Ele tinha que ir a Belo Horizonte tratar de algum problema de saúde, porque ele já era doente. Nós, como espíritas, às vezes nos tornamos espíritas para livrar da doença, já notaram isso? Eu estou indo no centro tomar os passes porque, está me doendo aqui, agora quem sabe eu não melhoro. Eu queria que me apontassem qual foi o discípulo de Jesus que morreu milionário, dono de um grande frigorífico de peixe. Quem sabe Simão não morreu assim, não é? O primeiro grande imperador da sardinha. Francisco de Assis, que nós contamos até agora há pouco, a sua historinha, teve como prêmio no fim da vida, sabe qual foi a herança que ele recebe quando sonha que está sendo levado ao alto e se encontra com Jesus, quando acorda, depois desse momento climático, intenso da sua vida, o Senhor o premia, Jesus o premia, e quando ele acorda, ele carrega no corpo as marcas da cruz, que o próprio Jesus possuíra um dia. Esse é o prêmio do cristão verdadeiro. Ele já doente, trabalhando para sustentar os seus irmãos, sozinho, está aí sendo então atacado por todo lado. E ele pensa, Senhor, eu nunca quis enganar ninguém, eu não desejo fazer o mal para as pessoas, por que essas coisas acontecem comigo? E ele conta isto, que era tal o estado de abatimento, que a dor somada à dor moral fazia-no pensar em que era melhor talvez ir embora do mundo. E ele conta que ele viu então subirem na rampa da estação um grupo de homens que carregavam uma bandeira. Era muito comum, e ainda é muito comum nas tradições religiosas católicas, no fim de cada ano, começo do ano seguinte, estas romarias, estas grandes festas, serem promovidas para aqueles que eles chamam a festa do divino. Era a caravana do divino, que ia com aquele estandarte, aquela bandeira, de porta em porta nas casas, pedindo doações para fazerem a festa do divino, no começo de janeiro de cada ano. Uma das maneiras de arrecadar até para ajudar os pobres, a dar de comer aos famintos, que naquele tempo e ainda até hoje em alguns rincões se realiza. A festa então sobe, a comitiva dos que carregam o estandarte, vem aquele homem sentado na estação. Se aproximam dele, e ele, o Chico, que havia tido a mãe católica, que o havia ensinado a respeitar muito todas as crenças, e que ele próprio vivera à sombra da Igreja Católica até
o começo do processo mediúnico, como um fiel servo de Deus, ele então vê aqueles homens se aproximarem e, sabendo o que eles iriam pedir-lhe, se põe a esperar que ele chegue, ao invés de fazer de conta que está dormindo, que fugir, ou que eu vou sair pela direita, pela esquerda, porque eles não vão pedir coisa para mim. Não, ele espera, está chorando em silêncio. Os homens vêm até ele e o circundam, homens encarnados, hein? Não são visões do Espírito, são homens pobres, como estes Simões que estão por aí no mundo. Eles então estendem a mão, na tradição, pedindo. Sabendo disso, Chico, que era muito, muito pobre, talvez mais pobre do que os homens que pedem, confere nos seus bolsos o dinheiro que ele possuía. Algumas moedas que ele tinha guardado para comer alguma coisa, quem sabe uma coxinha, um pastel no trem ou lá em Belo Horizonte, e o dinheiro de voltar, que era o único que ele possuía, que ele precisava voltar. Então ele aparta o valor da passagem que ele teria que comprar em Belo Horizonte, e de tudo que sobra, ou do pouco que sobra, ele entrega na mão daquele homem tudo o que ele tinha. Talvez o valor de uma coxinha ou de um lanche, para matar a sua fome. Então, estes homens que estão expostos à caridade ou à bondade dos outros, e que entendem que cada um dá como quer ou quanto pode, dizem a ele: pois então, meu filho, agora posicione-se para você receber a bênção do estandarte. Conta a história que ele então se ajoelha na frente da estação em respeito ao significado daquele momento. Se lembra da sua mãe dizendo: respeite todas as crenças, meu filho. E os homens começam a cantar em hosanas ao divino, aos santos reis, que no dia 6 de janeiro se comemoram no carinho com que demonstraram o afeto pelo menino Jesus. E enquanto começo a cantar, Chico está ali, sozinho também, na estação, e começo a passar sobre a sua cabeça o estandarte, aquele pano da bandeira. E o Chico conta que cada vez que aquele pano tocava a sua cabeça, ele sentia que alguma coisa saía dele. Os homens cantavam, ele orava, a bandeira roçava sua mente, sua fronte, sua cabeça, e ele ia se aliviando, se aliviando. E quando os homens terminaram de cantar, agradecidos pela dádiva das pequenas moedas, e foram embora, Chico conta que já não tinha mais nenhuma dor, nada mais o fustigava, e mais do que isso, ele já não pensava mais em morrer. Naquele instante, ele tivera certeza dentro dele de que toda dificuldade iria ser superada. E o ânimo voltou, e ele relata que nunca mais pensou em fugir das dificuldades. Certa vez, uma moça procurou o Chico, muito frustrada, porque ela tinha feito um concurso e não tinha passado. Ou ela tinha passado, mas o cargo que ela queria não foi o cargo que lhe deram. E ela então, achando que o Chico Xavier não tinha muito problema, foi até lá queixar-se. O que ela devia fazer? E não sei o quê, e não sei o quê. Então, o Chico disse para ela: minha filha, por que você não se consola comigo? Como assim, Chico? Ora, eu já levei 28 zeros. 28 zeros? Como assim?
28 zeros, minha filha. Aí o Chico começa a contar. Certa vez, na nossa repartição, ele era funcionário público e existia um departamento de Auxílio ao Servidor Público, DASP. E este departamento, às vezes, abria concursos para que os próprios funcionários públicos, prestando concurso, ganhassem uma melhor qualificação e um recurso a mais no seu orçamento. Chico, então, se dispôs a estudar para fazer o concurso. O concurso era no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Mas nesta ocasião, 8 amigos de repartição resolveram estudar com ele. E ele ensinou os 8 amigos. Estudando, ele e os 8, ele que era bem capacitado, tinha só até o 3º ano primário, com os outros 8 explicava. Imagina os outros 8 como que eram. Bom, data do exame, o seu chefe organiza a caravana que vai ao Rio de Janeiro, vão os 9. Os 9 vão, nessa época Chico já era conhecido, já era figurinha de jornais. Fazem a prova. Chico volta para Pedro Leopoldo, ou Belo Horizonte, mas parece que é Pedro Leopoldo ainda. E quando sai o resultado, os 8 amigos do Chico tinham passado, mas ele tinha sido reprovado. Aí o homem lá, que era o responsável pelo concurso, pede para o chefe do Chico levar o Chico até lá, porque ele queria conhecer pessoalmente esse médium tão famoso, autor de romances, entre aspas, né, autor entre aspas, de romances, lidos por todo mundo, inclusive pela sociedade culta do Rio de Janeiro. Quando o Chico chega levado até a presença daquele homem tão importante que decidia o resultado dos concursos, o homem diz a ele: você que é o Chico Xavier? Sou sim, senhor. Pois olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu estou me convertendo ao espiritismo por sua causa. Ah, é verdade? Que bom. É, mas sabe por quê? Porque a minha mulher leu esse livro aqui, que o senhor escreveu há 2000 anos. E falou para mim que é um livro lindo, maravilhoso, que eu também estou lendo. Mas aí eu peguei a sua prova e o senhor tirou 28 zeros. Ah, deve ser só coisa mesmo do mundo espiritual para escrever um livro desse. Porque a sua incompetência foi tão grande que graças a ela eu estou me tornando espírita. Que elogio agradável de ouvir esse, não? Coisa boa. Aí o Chico agradeceu, para não falar, né? Para não deixar de falar alguma coisa, e então voltou para Pedro Leopoldo. Mas muito triste, no coração abatido pela situação. Eu estudei com meus 8 amigos, eu ensinei os 8, eu ensinei tudo que eu sabia. Eles passaram e eu tirei 28. Por que 28 zero? Porque a prova tinha 40 questões, ele acertou 12. E as outras, 0, 0. A prova era assim, 0, 0. Errou todas as 28. Bom, era o tal do DASP, Departamento de Assistência ao Servidor Público. Nessa noite, conta o Chico, ele dormiu e teve um sonho. Os espíritos tiraram ele do corpo e o levaram em uma região muito bonita, uma região linda. Nesta região tinha um verdadeiro palácio. Ele viu de longe, ficou deslumbrado, mas que coisa maravilhosa. E então, ele não sabia dizer quem era, mas parecia ser Emmanuel. Foi levando-o até as portas desse palácio. Ele subiu aquela escadaria e viu, brilhando, reluzente, uma placa de bronze, ou de ouro, seja lá, era dourada, aquele dourado que reluzia, coisa de mundo espiritual, né? Que nem caldo reconfortante. Já pensaram que gosto deve ter o caldo reconfortante? Coisa, dá até água na boca, só de... Porque André Luiz fala o que? Eu cheguei e tomei um caldo reconfortante, que eu fiquei tão gostoso, tão bem disposto. Quem sabe um dia, depois de alguns tempos, numa região não tão reconfortante, a gente acabe
tomando um lanchinho desse. Chico vê aquela placa reluzente. Só que ele viu um negócio escrito DASP. Falei assim, meu Deus do céu, até aqui tem esse raio desse DASP. Acabei de sair daquela terra lá onde eu tirei 28,0 e estou aqui na porta do DASP. Aí a voz disse para ele, meu filho, aqui também tem um DASP. Mas aqui o significado dele é outro. Aqui esse DASP significa Departamento de Auxílio ao Servidor do Pai. E aqui, todos os homens e mulheres da terra que esquecem de si mesmos para servir o idealismo do bem, têm uma folha registrada aqui dentro. Aqui estão espíritos que trabalham para auxiliar o fiel servidor do Pai no mundo. Por isso, nós queremos que você saiba que nunca vai faltar a você o necessário. Talvez nunca lhe sobre, como diz Emmanuel ao Chico. Chico, no seu caso, é preferível que lhe falte 1 milhão a que lhe sobre 1 centavo. Nunca, talvez você tenha abundância, mas nunca vai faltar a você o necessário. Porque aqui há este departamento que auxilia os que servem. Queridas irmãs, quando entendemos que todas essas criaturas jamais imaginaram quem elas seriam ou o que elas fariam, nós temos que perguntar quais serão os planos que Deus tem para nós. Porque nós somos melhores do que Simão. Não no sentido moral, mas temos mais condições do que ele teve durante toda a vida. Nós temos mais recursos, nós somos capazes de ler e escrever, nós temos saúde abundante em muitos casos, temos tempo inclusive para estarmos aqui falando de Jesus, quando nós teríamos mais condições de ser úteis, quem sabe, em outros lugares. Nós temos condições de construir um mundo diferente, que Simão não tinha. Nós temos em nós recursos que Francisco de Assis abdicou. E dentro desses recursos que nós não abdicamos, com eles podemos fazer coisas que talvez facilitem a vida de muitos outros. Que planos Deus tem para cada um de nós? Estes planos, naturalmente, nem Joana d'Arc, nem Francisco de Assis, nem Simão e os outros discípulos sonhavam. Apenas o que nos diferencia deles é que eles escutaram. E naquilo que podiam, eles se empenharam em conseguir fazer algo. A pergunta 88 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, diz que a coloração do nosso perispírito depende, ou melhor, varia da sombra ao brilho do rubi. Nosso perispírito, nosso ser, nossa alma tem uma coloração que varia da sombra ao brilho do rubi. E esta variação depende do quê? O Livro dos Espíritos explica, na pergunta 88, segunda parte, depende do grau da sua pureza. Na pergunta 90, duas, portanto, depois, Kardec pergunta se os espíritos reconhecem as distâncias que eles percorrem ao se deslocarem de um lugar para outro. E a resposta dos espíritos fala: eles poderão reconhecer identificando, ou poderão, com a força do pensamento, sair de um lugar e estar em outro. E isto poderá ou não acontecer dependendo do grau da sua pureza. Na pergunta 92, portanto, duas depois, Kardec quer saber se os espíritos podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. E os espíritos explicam
que a alma ou o ser é indivisível, mas ele pode irradiar-se para muitos lugares ao mesmo tempo. E pode se fazer sentir ou se fazer presente em muitas partes simultaneamente. Naqueles que têm capacidade de receber os seus ensinamentos, vede o sol, é um só. E de onde está irradia para todo o universo sua luz. Kardec então pergunta, mas todos podem fazer isto? E a resposta, longe disto. Para que isso aconteça, isso é necessário. E leva-se em conta o grau da pureza do espírito. 3 perguntas no mesmo capítulo, quase que uma depois da outra, com um espaço de uma só entre elas. E nas 3 os espíritos superiores estão explicando para nós que a nossa luminosidade, a nossa lucidez em relação aos deslocamentos e a nossa capacidade de irradiação depende do grau da nossa pureza. Puxa! E o que é essa pureza? Ai, é não falar palavrão, é não olhar a perna da vizinha, é não cobiçar o marido da minha colega de trabalho. Não, não é esta pureza que nós estamos acostumados a imaginar que somos castos porque não praticamos sexo. É essa pureza de dar as moedinhas que você ia comer. Essa pureza de não desconfiar da palavra daquele homem estranho que manda ele pescar de novo depois de já ter pescado. Essa pureza que diz, eu quero viver como um passarinho que come umas frutinhas e que bebe os golinhos de água. Que não tem medo. Não tem medo de ser cristão num mundo que está cada vez mais massacrando aqueles que têm ideais. Porque o mundo tem medo de quem tem ideal. Porque quem tem ideal sacrifica tudo para mudar as coisas. Mas quem não tem ideal se vende de alguma forma. Mais cedo ou mais tarde o mundo consegue acabar com ele, com ameaças, com intimidações, com ofertas. Por isso que é tão temerário o ensinamento do Cristo e estes exemplos. Por isso que a televisão não abre espaço para que haja estas noções colocadas na cara de todo mundo, dizendo, veja só aquele indivíduo inútil, miserável, olha do que ele é capaz. Estão todos surpresos com o fenômeno da internet da nossa irmã Susan Boyle. E por que surpresos? Porque ela tem uma voz linda? Não. Porque tudo o que ela aparentava ser produziu nas pessoas um asco, uma ironia, uma depreciação, porque ela era feia, porque ela era velha, porque ela era mulher, porque ela era desempregada, era pobre. E se vocês querem assistir, nós temos na nossa TV um programa que foi feito com isto, Descobrindo os Seus Talentos. Programa número 113, Alimento para a Alma, que fala sobre exatamente estas coisas e mostra o vídeo em que ela mostra o que ela era. Mais de 60 milhões de acessos no mundo todo, em um pequeno videozinho. Cada um de vocês é um Simão. Ou vocês acham que Deus faz os planos e rasga porque acha que errou? Cada um que está aqui não deve perguntar quais são os planos de Deus para mim. Não, você deve ir lá, pergunta 573 do Livro dos Espíritos. E ali descobrir que você está na Terra em missão. Você não veio aqui para passear. E só recebe uma missão quem é digno dela, quem tem capacidade de levá-la até o fim. Mesmo que o indivíduo diga, quem sou eu? Eu nunca vou ser capaz. Ele não confia nele, mas Deus confia. E usa então na história estas criaturas que ninguém dá nada por elas, para dizer que Deus usa da sarça ardente para falar com Moisés. Um arbusto dos mais pobres do deserto, cheio de espinhos, e ali o fogo sagrado eclode para que Moisés escute.
Nós somos mais do que a sarça ardente. Nós somos mais do que um arbusto. Fala a poética alusão do Evangelho. Olhai os pássaros do céu, os lírios do campo. O Senhor se ocupa com eles, dá de comer, dá de vestir. E por que nós, que somos muito mais, não estamos com este ímpeto de fazer mais do que está sendo esperado de nós, ou o que nos está sendo atribuído para que façamos? O Evangelho e a mensagem do mundo espiritual preparam os espíritas e os cristãos para esse momento especial da transição da Terra. Mas esta coragem, o cristianismo entendido pela doutrina espírita, será aquela marca que vai superar os nossos interesses, que vai estar deixada no mundo. Pode ser que eu vá para outro lugar, pode ser que o meu destino seja ir embora da terra, expulso de novo para o mundo pior, pode ser que eu não consiga fazer nada que fez Francisco de Assis, Joana d'Arc e outros tantos que, como Francisco Cândido Xavier, marcaram a vida dos outros. Mas, Senhor, eu não vim aqui comer, não vim aqui dormir. Eu posso não fazer o que você esperava que eu fizesse, mas alguma coisa eu vou fazer. Alguém vai parar de chorar porque eu existo. Alguém vai poder ter esperança amanhã porque vai encontrar comigo. Alguém. Mas não por minha causa, por tua causa. Ah, como Jesus é lindo no capítulo 15 do Evangelho de João. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que vos escolhi. Não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O Senhor faz isso. Logo depois, morre pelos amigos. E agora, a terra está esperando, não a nossa morte, mas a nossa vida. Que a gente aprenda, com estes exemplos pequenos, a dizer: eu, como estou hoje, posso fazer, no mínimo, um pouco do que estes fizeram, sem ter tudo o que eu tenho, sem ser tudo o que eu já sou. Daí, que nós possamos fermentar em nós mesmos estes ensinos, que busquem transformar o nosso espírito, através da melhora, da purificação das nossas almas, da modificação das vibrações, ao invés de apenas entrarmos em religiões e sairmos de religiões. Lembremos-nos que não é de religião que o mundo precisa, é de religiosos, que é muito diferente. E que cada um de vocês é este projeto que Deus fez pessoalmente. E que o dia que disser, eu vou fazer, será um Simão, um Mateus, um Bartolomeu, um Tiago, um João. Com 12, dos quais um acabou partindo mais cedo. Com 11, nos quais encontramos quem o traiu, quem o negou, quem fugiu, quem se escondeu, quem o deixou sozinho. Todos estes que eram tão iguais a nós, foram os que deram tudo que para nós hoje podemos desfrutar. Vamos fechar os olhos, para que nesse instante, nossa oração possa nos conectar com estes ideais espirituais. Que esta realidade não seja, Senhor, apenas um discurso, que não seja apenas um evento, tão nobre e que exigiu tanto esforço daqueles que estão lutando para transformar a humanidade. Que seja, sim, esta fonte cristalina que deu de beber a todos nós, na santa e bendita oportunidade de sairmos daqui e levarmos a igreja do Evangelho vivo
ao coração dos que moram conosco, sendo menos agressivos com eles. A construção de um outro caminho, de novo, o caminho da simplicidade. Um caminho que não exija postos especiais, grandezas. Um caminho que saiba ver nas coisas pequenas aquilo que só a grandeza divina é capaz de enxergar, quando multiplica aquela sementinha pelos milênios afora. Ah, Senhor, o grande problema não é o que nós estamos fazendo agora. Para nós, o grande problema continua sendo o que vamos fazer na rua, do lado de fora. Quando os interesses voltarem a cair sobre nossas cabeças. Quando a magia da tua poesia for consumida pela realidade das exigências e das lutas. Quando despirmos a fantasia de um cristianismo de papelão, de faz de conta, para irmos pedir desculpa para aquela pessoa que a gente agrediu, para abrir o coração e jogar no lixo a mágoa que às vezes está dentro de nós há décadas. Que a gente possa entender que de nada adiantará falarmos em você, comermos contigo e beber, expulsar o demônio das reuniões mediúnicas em teu nome, se de verdade estas coisas não nos impedem de praticar a iniquidade. Abençoa, Senhor, a cada ser que nesse instante, em toda a terra, está enfrentando as dificuldades da evolução. Quantos espíritos aqui estão recolhendo energias para levar aos desesperados que estão querendo se matar, a ir aos lares daqueles que às vezes nos fizeram mal, para dar-lhes um pão espiritual. Quantas entidades não estão recolhendo de nós mesmos estas forças do bem, para que elas se multipliquem, até mesmo a nossa revelia. Ah, Senhor, como será novo e mais feliz o dia em que despontar em nosso coração esta convicção, que já não tem mais medo, nem do mal, nem do desafio, nem da pobreza, nem da morte. Porque aprendemos, Senhor, que a única e a melhor sorte que pode existir é a gente te seguir. Por onde você for, que a gente possa ir, levando a tua mensagem, o teu pão, na superação das nossas deficiências. E assim, transformando o nosso ser em agentes especiais, pelo bem que pudermos fazer, e nunca mais acharmos que Deus errou conosco, acharmos que nos colocou no lugar que não é o melhor, acharmos que precisaremos de ar-condicionado, de luzes, de travesseiros, almofadas, para que de verdade em nós ecloda aquilo que você pediu. Senhor, nós somos como aqueles que estiveram do teu lado no dia do sacrifício. Falamos em ti e às vezes queremos que você desça da cruz e venha nos salvar da nossa própria cruz. Às vezes te ofendemos e dizemos: onde está você que não se salva? Onde estão os seus soldados, os seus exércitos? Mas estamos lutando, Senhor, lutando para ser como o outro, aquele que diz: cala-te, homem, porque este que está aí não deve nada, enquanto que nós somos ladrões. Este Senhor que diz a você todo dia: Senhor, me ajuda com as minhas misérias, me ajuda a voltar a ser de novo menino, entusiasmado pelo bem, como a gente era quando criança, acreditando
na bondade dos outros. Ah, Senhor, que a gente possa reviver esta aliança de amor, que vem fazer com que outros sofredores deixem de ser, os que estão buscando farmácias, remédios como a solução, e possam entender que ela está na mudança do próprio coração. Ah, Senhor, que amor maior poderá haver em nós do que o teu. Por isso, querido amigo, nós te agradecemos nesse instante, em que unidos iremos entoar a canção do fundo da nossa alma, para que a nossa confiança em Deus corresponda à vontade de sermos filhos dele de verdade. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudar